Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio, de Química, e hoje vou conversar com a terceira série, beleza? Sobre o nosso capítulo 5 de Química 1, fechado? E esse capítulo, ele é o capítulo que vai tratar das semelhanças atômicas aqui, ó, semelhanças atômicas. São maneiras que a gente tem de comparar átomos diferentes e encontrar coisas que eles têm iguais entre si. Mas vamos fazer um resuminho breve da nossa aula passada? Na aula passada, a gente aprendeu sobre prótons, que são as partículas positivas do átomo e que estão localizadas no núcleo. A gente aprendeu sobre os nêutrons, que são as partículas neutras do átomo e que estão localizadas também no núcleo. E a gente aprendeu também sobre os elétrons, que são partículas que estão localizadas ao redor do núcleo, na região chamada de eletrosfera, e que apresentam carga negativa. A gente viu também, além disso, uma coisa chamada de número atômico, que era a quantidade de prótons que o meu átomo tem no núcleo. E esse número atômico definia o meu elemento químico, ou seja, átomos com o mesmo número atômico, com a mesma quantidade de prótons no núcleo, são de um mesmo elemento químico. A gente viu também o número de massa, que é a quantidade total de partículas que a gente tem no núcleo do meu átomo, ou seja, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que a gente tem no núcleo do átomo. A gente viu também o conceito de átomo neutro e íon. Um átomo neutro é aquele átomo que tem cargas negativas iguais às cargas positivas, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Suave? Também vimos o conceito de número de... Aliás, também vimos o conceito de íon, que é o que acontece, que é como eu classifico o meu átomo quando isso é diferente, quando eu tenho um número de elétrons diferente do número de prótons. Eu combinei com vocês o seguinte, que eu sempre mexo no número de elétrons. Eu sempre recebo ou perco elétrons. Se eu receber elétron, se meu átomo recebe elétron, ele está recebendo carga negativa. Se ele está recebendo carga negativa, ele vai ficar com carga negativa. E eu vou chamar ele de ânion. Então ele vai ser um íon negativo, ou seja, um ânion. Perfeito? Se meu átomo perder elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva do que carga negativa. Então, ele vai ficar um íon positivo que a gente chama de cátion. Show? Então a gente viu isso na aula passada. Nessa aula, a gente vai começar a ver as semelhanças atômicas, e para isso eu preciso que vocês tenham bem enraizados aqueles conceitos da aula passada. Show? A primeira semelhança atômica que a gente vai ver são os isótopos, beleza? O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas número de massa diferente. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, se meu átomo tem o mesmo número de, se meus átomos diferentes têm o mesmo número de prótons, então eles são do mesmo elemento químico. Por quê? Porque se ele tem números de prótons iguais, eles têm o mesmo número atômico. E se eles têm um número atômico igual, se eles têm o mesmo número atômico, eles são também do mesmo elemento químico. E aí eu posso ter átomos de um mesmo elemento químico, de um mesmo elemento químico, com massas diferentes. Um exemplo disso é para o hidrogênio. Aqui embaixo tem um exemplo bem interessante do hidrogênio, olha só. O hidrogênio, pessoal, existem 3 isótopos diferentes do hidrogênio. Existe um isótopo que só tem um próton no núcleo. Existe um isótopo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Repara que eles têm o mesmo número de prótons, só que um tem um nêutron a mais. E tem um terceiro isótopo de hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons aqui. Tranquilo? Se eles têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Se eles são isótopos, eles são do mesmo elemento químico. Qual é o elemento químico de número atômico igual a 1, ou seja, que tem um próton? É o hidrogênio. Então, eu tenho aqui 3 átomos de hidrogênio, mesmo eles tendo números de nêutrons diferentes. E se eles têm números de nêutrons diferentes, mas têm o mesmo número de prótons, eles também vão ter um número de massa diferente. Olha só, esse cara aqui tem um próton no núcleo só, não tem nenhum nêutron. Então, o número de massa dele vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, que vai ser um próton mais 0 nêutrons, que vai dar 1. Então, eu tenho aqui ó, um hidrogênio que tem número atômico igual a 1, porque tem um próton, e que tem número de massa também igual a 1, porque tem um próton e nenhum nêutron. Esse cara eu chamo de prótio, beleza? O isótopo do hidrogênio que só tem um próton no núcleo, eu chamo de prótio. Só tem um próton e não tem nenhum nêutron, né? Além disso, eu tenho aqui ó, esse outro exemplo de isótopo do hidrogênio.
Esse hidrogênio ele vai ter um número atômico igual a 1, porque ele tem só um próton. Mas quanto que vai ser o número de massa dele? Eu não tenho um próton mais um nêutron, então o número de massa vai ser 2. Show? Então, tá vendo? Ele tem o mesmo número atômico que o carinha anterior, mas a massa é diferente. Por isso que eles são isótopos. E esse cara aqui só tem um próton e um nêutron no núcleo, eu chamo ele de deutério. Deutério é o isótopo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron no núcleo, que tem massa igual a 2. O terceiro isótopo de hidrogênio, ele também tem número atômico igual a 1, porque ele também é de hidrogênio e ele também tem um próton no núcleo. Mas, além disso, ele tem 2 nêutrons aqui. Quanto que vai ser a massa desse cara? Vai ser um próton mais 2 nêutrons, que dá 3. Então, a massa desse cara é 3. Então, ele tem o mesmo número atômico que os dois outros, mas ele tem a massa diferente. Por isso que eles são isótopos. Esse cara, como tem um próton e 2 nêutrons, eu chamo ele de trítio. Show? Trítio é o isótopo do hidrogênio que tem número de massa 3. Então, isso são isótopos. O próximo tipo de semelhança atômica são os isóbaros. Repara uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que eu vou voltar para vocês enraizarem. Iso quer dizer igual. Iso quer dizer igual. Beleza? E esse P aqui no nome é de prótons. Esse P aqui no nome é de prótons. Então, eles têm o mesmo número de prótons. Agora, nos isóbaros, o iso quer dizer igual. Iso é igual. E o A aqui é A de quê? De massa. Lembra que a gente usava o A para representar a massa? Então, esses átomos isóbaros, eles vão ter números atômicos diferentes, ou seja, vão ter quantidade de prótons diferentes e vão ter a quantidade de nêutrons diferentes também. Mas o que eles vão ter igual é o número de massa. Então, por exemplo, a gente tem aqui o potássio e o cálcio. Repara aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês. Repara o seguinte. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, só um instante. Não estou achando a ferramenta de zoom, mas paciência. Vamos continuar do jeito que dá. Do jeito que dá. Olha só. Achei aqui o zoom. Eu acho que eu encontrei. Só um instante, galera. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. Se consigo dar zoom, só mais um instante, espera aí. Aqui, ó, zoom. Consigo dar zoom aqui. Aqui, ó. Tive a mostrar para vocês ali, o nosso exemplo mais de perto. Eita, desce muito, vamos devagarzinho, na delicadeza. Pronto, achei. Aqui, ó, para ficar mais visível, porque o númerozinho está muito pequeno e deve ficar complicado de vocês visualizarem. Aqui. Os isóbaros, como eu falei, têm o mesmo número de massa, mas números de nêutrons e de prótons diferentes. Então, olha só. Qual é o número atômico, qual é o número de prótons desse potássio aqui? É 19. É 19. E qual é o número de nêutrons daquele cálcio ali? É 20. Então, eles são o quê? Diferentes, beleza? Eles são diferentes. Aqui, 19 e 20. Então, o número de prótons, o número atômico deles é diferente. Mas repara ali em cima no nosso número de massa. Repara aqui o número de massa. Qual é o número de massa desse potássio? É 40. E qual é o número de massa desse cálcio? Também é 40. Então, eles são isóbaros. Por que isóbaros? Porque eles têm o mesmo número de massa. Eles são isóbaros. Porque eles têm o mesmo número de massa, mais número atômico e número de nêutrons diferentes. Vamos calcular o número de nêutrons para esses caras? Deixa eu colocar aqui, ó. Para o potássio. Qual é o número de massa do potássio? O número de massa do potássio é o seguinte, vai ser 40, né, menos o número atômico, que é 19. Então eu vou achar aqui o número de nêutrons desse cara, que vai dar quanto? 40 menos 19 dá 21. E qual é o número de nêutrons para o cálcio? O número de massa do cálcio é 40. O número de prótons é 20. 40 menos 20 dá 20 também. Então, repara no seguinte. O número de nêutrons do potássio é 21. O número de nêutrons do cálcio é 20. São diferentes. Mas eles apresentam o quê? O mesmo número de massa. Beleza? Então, eles são classificados como isóbaros.
Além dos isóbaros, o nosso próximo tipo de semelhança atômica, deixa eu apagar isso tudo aqui para não ficar rabiscada a tela. Nosso próximo tipo de semelhança atômica são os isótonos. Iso, como eu falei para vocês, quer dizer igual, né? O iso quer dizer igual. Então, iso, igual. E o N aqui é de nêutrons. Então, eles vão ter diferentes números atômicos, vão ter diferentes números de massa, mas o que eles vão ter vai ser o número de nêutrons igual. Olha só, a princípio, quando você olhar aqui para o cloro 3717 e para o cálcio 2040, você vai pensar, pô, esses caras não têm nada em comum, não tem nada igual. E aí que você se engana. Porque lembra que o número de nêutrons ele não está exposto na nossa cara, a gente tem que calcular ele. Tudo bem que nesse caso aqui, o exemplo já deu, mas não necessariamente ele já vai apresentar para vocês. Às vezes vocês vão ter que calcular. E como que eu vou fazer para calcular o número de nêutrons desse cara? Primeiro, do cloro. Eu vou fazer o número de massa menos o número atômico. Ou seja, o de cima menos o de baixo. 37 menos 17 vai ser igual a 20. Então eu tenho 20 nêutrons. E se eu fizer para o cálcio? Para o cálcio vai dar a mesma coisa. Para o cálcio. Vou fazer 40, que é o de cima, menos o de baixo, que é 20, que vai dar 20 nêutrons. Repara, eles têm número de massa diferente. O cloro tem massa igual a 37 e o cálcio tem massa igual a 40. Eles também têm número atômico diferente. O cloro tem massa 17, tem número atômico 17 e o cálcio tem número atômico 20. Só que o que eles têm igual é o quê? Número de nêutrons. Por isso, eles são isótonos. Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Perfeito? Para encerrar nossas semelhanças atômicas, a gente vai ter aqui os isoeletrônicos. Esse nome aqui também é bem óbvio para a gente, né? Iso é igual e elétron é de elétron, né? Então, átomos isoeletrônicos, ou melhor, espécies isoeletrônicas, porque não necessariamente eu vou estar tratando de átomos, eu posso estar tratando de íons também. Então, espécies isoeletrônicas são espécies que têm número de elétrons iguais. Por exemplo, olha aqui, o neônio. Primeiro, o neônio. Se você olhar para o neônio, você for lá na tabela periódica, primeiro, o neônio aqui está neutro. Se ele está neutro, ele tem número de prótons igual ao número de elétrons. A gente combinou isso. Então, você vai lá na tabela periódica e vai olhar o número atômico do neônio. Vai ser 10. O número atômico do neônio é 10, então o número de prótons do neônio também é 10. Se o número atômico é igual ao número de prótons, meu átomo está neutro, ele também vai ser igual ao número de elétrons. Então, se o neônio é neutro e tem 10 prótons, ele vai ter o quê? 10 elétrons também. Perfeito? Além disso, o F-, que é o flúor menos, esse menos 1 aqui, esse menos, tem um 1 escondido. Ele está indicando para a gente que o flúor recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, com quantos ele ficou? Primeiro eu tenho que ver quanto ele tinha antes de receber. Então eu vou lá na tabela, eu vou ver o número atômico do flúor. O número atômico do flúor é 9. Isso quer dizer que ele neutro tem 9 prótons e 9 elétrons. Se ele neutro tem 9 elétrons, e aqui ele recebeu um elétron, então ele ficou com 10 elétrons no total. Então ele tem o mesmo número de elétrons que o neônio. Então eu digo que eles são isoeletrônicos. Próximo caso é o Na+. Esse mais aqui tem um 1 escondido. Se ele está mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron. Com quantos ele ficou? Vou ter que descobrir de novo quanto ele tinha antes. Perfeito? Quanto que ele tinha antes? Vamos descobrir. Vou na tabela periódica e vou olhar para o sódio. O sódio tem um número atômico igual a 11. E se ele está neutro, ele tem um número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Então ele também tem 11 elétrons. Só que aqui ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu 1, ele ficou com 10. Portanto, ele é isoeletrônico do F- e do neônio. Beleza? Nosso próximo exemplo é o H3O+. O que eu quero dizer com isso? É uma molécula de H3O que tem um elétron a menos do que o necessário para ficar neutro. Como que a gente vai calcular a quantidade de elétrons desse cara? Eu vou pegar a quantidade de elétrons de todos os caras que compõem essa molécula e vou diminuir um, porque ele perdeu um elétron. Como assim?
O hidrogênio neutro tem número atômico 1 e 1 elétron, mas eu tenho 3 hidrogênios aqui. Então, eu tenho 3 hidrogênios vezes 1 elétron de cada. Mas eu também tenho um oxigênio aqui. O oxigênio neutro, eu vou olhar o número atômico dele, é igual a 8. Mas ele tem, se ele está neutro, ele também fez o quê? Aliás, perdão, se ele está neutro, ele também tem um número de elétrons igual a 8. Então, como eu tenho um oxigênio aqui, fica 8 vezes 1. No total, eu teria 3 vezes 1, 3, mais 8, 11 elétrons no total. Só que esse cara aqui não tem um mais 1 aqui em cima, então ele perdeu um elétron. Se no total ele tinha 11 e perdeu 1, ele vai ficar com 10 elétrons. Tranquilo? E agora para o NH3 também é o mesmo princípio. Se eu for na tabela periódica, eu vou achar que o nitrogênio neutro ele tem 7 elétrons. Beleza? Ele tem 7 elétrons. E o hidrogênio, cada um deles tem um elétron. Como eu tenho 3, eu vou ter 3 elétrons de hidrogênio no total. Somando os 7 do nitrogênio com os 3 do hidrogênio, eu vou ter 10 elétrons. Então, todas essas espécies químicas aqui, esses átomos e íons, eles têm a mesma quantidade de elétrons e, portanto, são espécies isoeletrônicas. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a todos vocês bons estudos e tomem cuidado, fiquem em casa, cuidem de que vocês amam, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.